Olá, amigos e amigas. Muito obrigado por acessar o canal Ramilfo Ensina. Hoje nós vamos estudar uma parábola muito especial e muito conhecida chamada Parábola da Grande Ceia. E para nós podermos entender essa parábola, nós precisamos fazer algumas perguntas para que assim possamos buscar esse entendimento. Então, essa parábola da Grande Ceia, nós poderíamos perguntar: que tipo de ceia o Senhor está oferecendo? Como que eu posso avisar as outras pessoas sobre essa ceia? Como eu posso estar sempre preparado? Como eu posso evitar as desculpas? Como eu posso manter um poço espiritualmente cheio? Em meu coração há lugar para Jesus Cristo? Como eu posso ser prudente sempre? Vejam isso e muito mais neste vídeo. Olá, amigos e amigas. Hoje nós vamos estudar sobre a parábola da Grande Ceia. Eu gostaria de convidá-los a abrir as suas escrituras no capítulo onde vai tratar dessa parábola. E o apóstolo Lucas, além de o Mateus, ele é o apóstolo que mais usou de detalhes nessa parábola. Então eu vou convidá-los a abrir Lucas 14, de 15 a 24, que é a parábola da Grande Ceia. E aí nós precisamos nos perguntar por que o Senhor contou essa parábola. Muitas pessoas, como nós vamos ver os judeus, a razão que o Senhor contou essa parábola, o propósito era ensinar os judeus de uma visão equivocada que eles tinham, uma visão totalmente errada sobre o reino de Deus, ou que eles até ensinavam às pessoas. Então, que tipo de refeição ou grande ceia? Se nós formos pensar numa grande ceia, acredito que muitos de nós já participamos de algumas festas, onde nós vemos o que é chamado um banquete. Banquete é aquilo que você olha para a mesa e está cheia e repleta de comidas gostosas, boas, e você come e a mesa sempre está repleta. Esse é o verdadeiro banquete. E esse é o banquete espiritual, e nós vamos entender que tipo de banquete ou que tipo de grande ceia o Senhor está nos convidando a participar. Nós podemos pensar literalmente, porque precisamos nos alimentar, somos humanos, precisamos de alimentação. Mas o que o Senhor oferece é muito mais do que isso. Ele oferece um banquete espiritual. Então, em João 4:34, nós vamos lembrar um episódio onde os apóstolos foram buscar comida, e quando eles voltaram, ele tinha acabado de ter uma entrevista com aquela mulher samaritana no poço, à beira do poço, e aí ele disse, ele não tinha mais fome, né? E os apóstolos perguntaram, mas alguém trouxe comida para ele? E ele ensinou esse princípio em João 4:34, ele disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. É claro que Jesus Cristo também se alimentava, fisicamente falando, mas o princípio maior aqui é a importância de nós cuidarmos do lado espiritual também. Assim como o nosso corpo físico, ele necessita de ingredientes para nos manter vivo, espiritualmente, existem alguns ingredientes que vão nos manter vivos espiritualmente também, e é necessário. E é muito mais importante também. Por isso que o Senhor, quando ensinou essa parábola da grande ceia, e a razão desse momento que ele ensinou isso, e nós vamos entender, e então, por favor, abram as suas escrituras em Lucas 14, vou ver do versículo 12 a 15, eu apenas vou resumir aqui, para nós podermos compreender o contexto da história, ou o que levou Jesus Cristo a contar essa parábola. Vamos lembrar que os ensinamentos de Jesus Cristo, até os próprios apóstolos perguntavam por que ele falava por parábolas,
Então, porque muitos dos ensinamentos de Jesus Cristo, que são claros e simples, mas nós precisamos buscar revelação para podermos entender. Por isso que as parábolas que Jesus Cristo contou, que é um método de ensino eficaz, muitas pessoas entendiam porque tinham o espírito para entender, porque tinham o desejo, buscavam o entendimento. E para muitos que estavam lá só para criticar, ou às vezes prejudicar o próprio Cristo, ou os membros da igreja e seguidores de Cristo, eles não entendiam, ele apenas era uma história para eles. Então, o que levou o Senhor a contar essa história? Então, nós vamos ver lá no versículo 12, que o Senhor estava ensinando um padrão elevado no sentido de ajudar. Olha só que interessante no 12. E dizia também ao que tinha convidado, porque ele foi convidado, Jesus Cristo, para comer, como vocês estão vendo aí na foto, e ele estava junto com esses homens. E um desses homens havia dito que era entre eles a doutrina dos judeus, eles tinham na mente, e aí ele disse lá no 14, e serás bem-aventurado, porque quando ele diz que esse homem disse, né, que a pessoa que comesse no reino de Deus seria um bem-aventurado. E no 12, então, o Senhor ensinou algo aqui. Quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar, e te seja isso recompensado. Então, aí no 13 ele diz, mas quando deres um banquete, chama os pobres, aleijados, coxos e cegos. Aqui o Senhor não está se referindo fisicamente, mas espiritualmente. E então no 14 ele diz, e aí serás bem-aventurado, porquanto não tem com que te recompensar, porque recompensado te será na ressurreição dos mortos. Então esperar exatamente as promessas de Cristo serem cumpridas. E aí então, no versículo 15, o Senhor então começa a contar a parábola para poder ensinar esse princípio a esses homens que achavam que aquele que comer pão no reino de Deus vai ser... Mas esse processo o Senhor ensinou na parábola. Alguns entenderam, muito provavelmente, outros não. Então lá no versículo 15, nós vamos ver que o Senhor ele disse... E ouvindo isso, um dos que estavam com ele, disseram, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. E aí então ele começou a contar a parábola. No 16 ele diz, um certo homem, que é Jesus Cristo, fez uma grande ceia e convidou a muitos. Na verdade, essa explicação de Jesus Cristo, quando ele começou a contar essa parábola, porque lá no versículo 15, quando aquele fariseu disse, bem-aventurado aquele que come pão no reino de Deus, quando diz lá, um dos que estavam com ele, que era um dos judeus lá na mesa. Então Jesus Cristo falou, olha, ele pensou talvez Jesus Cristo, olha, eles não têm a visão, então eu vou dar a visão. E começou a contar essa parábola. E aí ele diz que um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Ofereceu e disse, olha, todos são bem-vindos. Todos são convidados a participar dessa mesa. E por causa daquelas palavras do judeu, na verdade que era uma farsa, né? Uma aparência de santidade, e aí Jesus Cristo com essa parábola, ele, na verdade, ele desmascarou aquele que falou e aqueles que pensavam como ele, de forma errada e equivocada, né? Para nós podermos entender, na época lá no Oriente, quando se fazia um convite para alguma coisa, normalmente se mandava 2 convites. O primeiro apenas para anunciar a atividade, ou no caso a grande ceia. E depois então ia um outro convite que aí era o oficial. E é o que nós vamos ver agora no versículo 17. E aí o Senhor então nessa segunda vez, ele já tinha avisado, olha, ele preparou a grande ceia, um certo homem, e agora ele fez o seguinte, e à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde, que já tudo está preparado.
Vamos observar aqui, talvez, algumas aplicações que possamos pensar para nós, né? Vinde, está tudo preparado. A importância de quando nós convidamos as pessoas a participar de algo na igreja, para aprender a doutrina, nas aulas, ou mesmo numa reunião, nos oradores, que tudo esteja preparado. Então nós hoje, como líderes, professores que devemos ser, nós precisamos lembrar que precisamos estar bem preparados. Nós não podemos simplesmente preparar uma aula de qualquer forma, de qualquer jeito. Pense nessa foto aqui. Imagine quem está dirigindo a reunião e várias pessoas lá aguardando o orador, a aula, e aí ser anunciado dessa forma. É um grande privilégio termos entre nós alguém que tem gasto muito tempo preparando o que Deus tem colocado no seu coração para compartilhar conosco. E o indivíduo lá atrás da cortina, começando a preparar, ou talvez vendo o que é que eu vou fazer. Isso não é preparação. A preparação exige tempo, exige disposição, exige você doar do seu tempo para poder beneficiar e abençoar a vida de outras pessoas. Vamos lembrar alguns vídeos anteriores que nós falamos, você quer ser uma bênção ou você só quer receber a bênção? E ser uma bênção é você preparar antecipadamente as aulas que você está designado para ensinar. E da melhor forma que você puder. É não deixar para fazer em cima da hora, porque com certeza não vai ter sucesso. E aí nós vamos ver então esse convite foi estendido. E aí então no versículo 18 nós vamos ver algo que aconteceu quando o primeiro foi convidado. E todos unânimes começaram a excusar-se ou a desculpar-se. Ele diz aqui todos porque ele vai citar 3 situações diferentes onde as pessoas pediram desculpas, mas não iriam participar. Vamos lembrar que a palavra desculpa, né? Todas as palavras que tem o des antes, descascar uma laranja, quer dizer, você vai retirar a casca da laranja. A desculpa é você retirar a culpa. Então, esse homem, ele deu uma desculpa. E é interessante nós notarmos que ele disse aqui, o primeiro que foi convidado disse, comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me hajas por escusado. Então, o convite chegou e ele disse, olha, comprei um campo e eu preciso ir ver. Uma aplicação aqui, né, talvez nós podemos entender, um judeu, né, como é que um judeu ia comprar algo sem saber? Ou ia ver depois? É quase que impossível isso, né? Nenhum judeu compra gato por lebre. E se fosse verdade isso, como que ele ia ver o terreno à noite? O terreno não ia sair do lugar, então ele poderia muito bem ir no outro dia, porque ele foi convidado para a grande ceia, que seria um jantar, né, à noite. E ele então perdeu essa oportunidade dando uma desculpa, que na verdade nós aprendemos aqui que ele só perdeu a oportunidade. E aí o segundo que foi convidado, ele disse o seguinte, no versículo 19. Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. Ele colocou os bois em primeiro lugar. Ou aquele quem tinha convidado ele, que era o anfitrião celestial, não tinha direito no seu tempo. Porque ele disse, olha, comprei 5 juntas de boi e preciso lá experimentar eles. Isso nos faz lembrar, quando fala que colocou o boi na frente, o boi em primeiro lugar, vamos lembrar aqui de um discurso do Elder Holland, numa conferência de 2019, onde ele falou algo interessante, ele estava explicando, ele fez uma analogia, uma aplicação, dizendo o seguinte, ele estava falando da pontualidade, de chegar no horário nas reuniões, ou nos compromissos e tudo mais.
Mas ele disse assim: quanto à pontualidade, um atraso sempre será carinhosamente permitido às abençoadas mães que com filhos, lanches, bolsas penduradas, em maravilhosa desordem, ainda conseguiram chegar na igreja. Aí ele vai falar de outro grupo. Além disso, haverá outras pessoas que em uma manhã de domingo, inevitavelmente encontrarão seu boi dentro do poço. No entanto, para esse último grupo, dizemos que um atraso ocasional é compreensível. Aí ele diz: mas se o boi cai no poço todos os domingos, então recomendamos com veemência que essas pessoas vendam um boi ou enchem um poço. Que nós possamos entender nas entrelinhas, né, na mensagem, exatamente isso. Em Doutrina e Convênios 88, 130 diz que é belo chegar antes, é belo ser pontual. Isso faz parte de um princípio, quem quiser viver no reino celestial. Nós vemos hoje vários exemplos excelentes sobre pontualidade. Nós inclusive citamos em alguns vídeos anteriores quando Abraão foi na verdade sacrificar o seu filho Isaque e um anjo do Senhor apareceu naquele momento para impedir. Embora Abraão até aquele momento não sabia, ele estava apenas cumprindo, sendo obediente ao que Deus requisitou dele. Imagine se o anjo não fosse pontual. Então, que nós possamos pensar nesse princípio para podermos aplicá-lo em nossa vida. E aí lá no versículo 20, fala a respeito do outro convidado, o terceiro convidado. Esse terceiro convidado, ele disse o seguinte: casei e portanto não posso ir. É interessante, nós podemos entender aqui que na verdade essa pessoa não estava sendo convidada para uma festa de despedida de solteiro. E ele foi, na verdade, muito egoísta, né, nesse momento. Imagine, ele acabou de casar e ele deu como desculpa para não ir. E ele perdeu a grande chance e oportunidade de oferecer à sua esposa uma noite num jantar especial. E um princípio que ele poderia entender e buscar entender melhor é que ele esqueceu que a união conjugal nunca nos separa de Deus. Então qualquer coisa que Deus nos pedir, e o foco de Deus e da doutrina está na família. E com certeza é para beneficiar a família toda, mesmo que seja algo que foi pedido só para você ou para mim. Esses três exemplos que Jesus Cristo deu, os três foram unânimes em recusar o convite daquele que era o Rei dos Reis, o anfitrião celestial. E na verdade, por causa dessa recusa, né, de participar, então o princípio maior que talvez diz que o anfitrião ficou indignado com isso, porque a pior maneira de ofender a Deus, em primeiro lugar, é a ingratidão. Aí nós vamos ver no versículo 21, que então o Senhor disse para aquele servo, e voltando, aquele servo anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e aleijados e coxos e cegos. Então, nesse momento, nós precisamos entender que não é literalmente, mas espiritualmente, aqueles que precisavam são pobres de coração, que são aleijados espiritualmente, ou coxos, ou cegos espiritualmente. E aí o servo então foi lá para então buscar essas pessoas. E aí aconteceu algo interessante, ele buscou, e aí ele voltou, ele cumpriu exatamente o que o Senhor havia pedido, e aí ele voltou e disse: feito está como mandaste, e ainda há lugar. Um princípio, uma analogia que podemos aprender aqui como aplicação também, que o Senhor ofereceu a ceia, convidou muitos, alguns recusaram, mandou buscar mais e ainda tinha lugar.
Cristo em nenhum momento disse: aqueles que fizeram mal para mim no passado não vão vir. Não. Ele convidou a todos, sem fazer acepção de ninguém. As pessoas que foram excluídas por escolha pessoal. Não aceitaram o convite de estar lá. Então, quando nós vemos aqui, ainda há lugar na mesa, quando o servo voltou, ele falou: ó, ainda há lugar. Vamos lembrar então de um episódio, quando Jesus Cristo, inclusive vamos lembrar que aqui quem registrou esse episódio, esse momento, foi Lucas. E Lucas era um médico, ele era filho de pais gregos. Talvez Jesus Cristo poderia nascer no excelente Hospital Memorial do Davi de Belém, mas não foi assim. E nós sabemos da história que então José, juntamente com a sua esposa Maria, foram procurar uma estalagem que naquela época houve uma lei e que todas as mulheres e famílias tinham que se registrar, se cadastrar. Aí eles foram para tentar encontrar uma estalagem, um hotel para ficar. E não havia lugar para eles e nem para Jesus Cristo que ia nascer. Não havia lugar. Por isso nós temos que perguntar: existe no meu coração um lugar para Jesus Cristo? Existe a minha disposição de fazer o que eu posso fazer de melhor e permitir que haja um lugar no meu coração para a vontade de Deus? E aí então nós conhecemos a história e sabemos que então Jesus Cristo não havia lugar para ele e os seus pais então fizeram o melhor que puderam. E foi em um local onde tinham os animais e ele então nasceu e sua mãe usou como se fosse um berço, uma manjedoura. Manjedoura era um local onde se colocava comida para os animais. E ela muito provavelmente limpou e não tinha nenhuma roupa especial para Cristo. Ele foi enrolado em panos e colocado no seu berço, que era uma manjedoura. Simples assim. Mas Jesus Cristo, de nenhuma forma, quando ofereceu a grande ceia, ele disse: aqueles que me rejeitaram, aqueles que não me deram lugar para nascer num lugar bom, estão de fora. Ele não fez acepção de nenhuma dessas pessoas. Não havia lugar para ele quando ele nasceu, mas ele agora oferece o lugar a todos que desejarem estar nesse banquete. Então, no versículo 23, depois que então aquele homem disse: olha, ainda há lugar, então lá no versículo 23, e disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. É importante nós lembrarmos aqui, talvez, a palavra que força-os, né? A melhor interpretação para isso é insta-os, ou insista muito com eles. A palavra, conforme está escrita, força-os, não quer dizer que Deus nunca vai tirar a nossa liberdade de escolha, tanto que é um convite, ele convidou as pessoas a participarem da grande ceia. E aqueles que resolveram não ir, não foram obrigados a fazer isso. Então a palavra força-os, nós temos que entender como vai lá e insista mais com eles. É o que nós temos que fazer. Aquilo que nós sabemos que é bom, nós gostamos e participamos, e nós queremos que os nossos amigos, parentes, as pessoas que nós gostaríamos que estivessem sendo nutrida por essa alimentação espiritual, numa aula, numa reunião. Então, mesmo que a pessoa às vezes diga: não vou, então que a gente possa lembrar, assim, no bom sentido, insistir mais com a pessoa. Talvez até prestar um testemunho para ela, dizer que ela realmente não vai se arrepender. Eu vou estar lá, vamos estar juntos. Então, uma lição que nós podemos tirar desse convite todo é que ninguém é tão ruim que não possa sentar-se nessa mesa real. Por mais que nós, às vezes, até tenhamos uma autoanálise pessoal e dizemos: eu não sou digno de sentar nessa mesa, mas o Senhor está convidando. Ele não colocou condições, olha, somente esses ou aqueles. Ele convidou a todos, está convidando a todos.
Então, por mais que eu me sinta inadequado de estar nessa mesa, mas ele está convidando. E nós temos que ir lá para provar, para sentir realmente esse alimento, essa nutrição espiritual. E aí vamos ver que o amor de Deus, ele supera qualquer tipo de erro que possamos ter cometido. Através da expiação de Cristo, onde ele sabe cuidar de cada um de nós, de cada pessoa, do que ela faz, se ela não se considera adequada, ou que tem muitos erros, ou poucos, ou nenhum, mas a todos ele está convidando. E nós podemos estar lá, nós devemos estar lá. E então, no versículo 24, nós vamos ver então o que aconteceu. E aí então o Senhor disse, depois de ter feito convite, mandado ir lá chamar todo mundo, e ainda tinha lugar, e vai lá e chama ainda todo mundo. E aqueles que realmente se declararam, se recusaram a não ir, não participar, o Senhor disse, porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Então isso nós podemos lembrar da história das 10 virgens, as 5 prudentes e as 5 imprudentes. Vamos lembrar que as 10 virgens foram convidadas para a noite de núpcias, para o casamento. As 10 poderiam participar daquela festa, mas só 5 estavam prontas, dispostas e preparadas. E as outras 5 deixaram para a última hora para fazer as coisas. E aí correram para buscar o seu azeite, mas vamos lembrar do princípio da pontualidade. Então tinham um horário para entrar e um horário que as portas iriam se fechar. E aquelas 5 imprudentes chegaram atrasadas. Não que o Senhor não amasse elas, não que o Senhor talvez estivesse, puxa, eu gostaria que vocês estivessem aqui, mas também eu não posso tirar a minha palavra. E a palavra era, estejam prontos, estejam preparados, no momento certo haverá um momento onde vamos entrar e ninguém mais vai entrar. E aí quando elas bateram na porta, embora na escritura nós já vimos lá que o Senhor está registrado na Bíblia, que o Senhor disse, não vos conheço, e nós sabemos que essa escritura fica um pouco incoerente, né? Cristo dizer que não conhece, e o correto, a tradução correta seria, e exatamente o que Cristo falou para aquelas 5 mulheres, vós não me conheceis. Vocês não lembram que eu falei da pontualidade? Vocês não lembram que eu falei da importância de estar pronto e preparado? E isso é um exercício diário, constante. Nós não podemos, ninguém hoje em sã consciência vai fazer uma prova na escola ou na faculdade e deixa para estudar um dia antes. Esse estudo é um estudo constante, um estudo diário, para quando chegar o dia da prova, nós estarmos melhores preparados, nós estarmos prontos para nos sairmos bem. Talvez às vezes não com sucesso de 100%, mas vamos ter sucesso. Com certeza isso vai acontecer. Então, exatamente o que o Senhor quis dizer, que aqueles que vão ser excluídos é aqueles que escolheram serem excluídos porque não aceitaram o convite para a grande ceia. Uma escritura para nós podermos encerrar, em 3 Nef 18, 25, o Senhor disse, e vistes que eu mandei que nenhum de vós se afastasse. Então essa história de que me afastei por causa de uma pessoa, por causa de uma situação, por causa disso ou daquilo, é algo que nós precisamos verificar, fazer uma nova análise nisso, para realmente, porque é importante nós entendermos que a igreja é de Jesus Cristo. E se eu me afastar, eu estou escolhendo me afastar de Cristo, ou da grande ceia que Ele está oferecendo na igreja. As reuniões, as aulas e tudo aquilo que proporciona para poder apoiar a família, para poder incentivar, para poder mostrar um caminho alternativo. E claro que cada família vai tomar a sua escolha e o seu caminho,
mas vamos ter revelações, inspirações e ajudas. Então o Senhor disse que nenhum de vós se afastasse, mas ele disse: mas ordenei que viesseis a mim para que visseis e sentisseis. Então a parábola da grande ceia, a mensagem principal é essa: venham para você ver e sentir por você mesmo, para que nós possamos realmente saber por nós mesmos. Nós temos que estar na mesa. Às vezes ouvir alguém falar que participou de um banquete e que tinha um monte de coisas gostosas é uma coisa, mas você estar lá é totalmente diferente. Então venham, todos são muito bem-vindos na igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias. Então o Senhor disse e ordenou que ninguém se afastasse, mas que viesse para a mesa da ceia, para ver e sentir por si mesmo. Eu sei que é muito importante nós podemos pensar a respeito disso e podemos ter isso no nosso coração e na nossa mente. E encerrando então essa mensagem, eu gostaria de usar uma frase de um homem que era um monge, e o nome dele é François Rabelais. Ele era um médico francês, foi escritor, padre, monge e romancista. E ele disse uma frase que acho que cabe muito bem nisso tudo que nós falamos agora. E ele ensinou: conheço muitos que não puderam quando deviam, porque não quiseram quando podiam. Vou repetir. Conheço muitos que não puderam quando deviam, porque não quiseram quando podiam. Então que nós possamos pensar a respeito dessa doutrina da parábola da grande ceia. Que nós possamos sempre lembrar dessa frase. Porque muitas pessoas não puderam porque e deviam, e não quiseram quando podiam, e começaram a dar desculpas e perderam as suas oportunidades. Que possamos não perder as nossas oportunidades, que possamos aceitar o convite de estar nas aulas, seja ela presencial, online, estar nas reuniões, para que possamos ser nutridos pela grande ceia espiritual que Cristo oferece. E lembrando que Ele conta com cada um de nós, que vamos ser os professores, ou os oradores, ou o canal para as pessoas poderem se fortalecer, assim como nós vamos ser fortalecidos também. Espero poder ter ajudado com essa visão dessa parábola, lembrando que é mais uma alternativa do que a única forma de ver essa parábola. Então eu apenas estou compartilhando com vocês o meu entendimento. E encerrando, então eu gostaria de lembrar aqueles que ainda não se inscreveram no canal, por favor se inscrevam. Compartilhe os vídeos, ative o sininho e curtam os vídeos sempre. Então muito obrigado e até o próximo vídeo.